Olá você, seja bem-vindo a mais uma aula aqui, uma aula super importante. É uma aula que fala sobre razão entre grandezas. Está dentro daquele assunto que é chamado grandezas proporcionais. No Enem é a competência 4. É um dos assuntos que mais caem em provas vestibulares e concursos, porque podem ser resolvidos usando a regra de 3. A razão está relacionada à razão, proporção, razões especiais, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, divisão proporcional e divisão inversamente proporcional e também a porcentagem, que também é um tipo de razão. Razão está presente na química, na física, na matemática, na biologia, então é um dos assuntos mais importantes. Também na geografia, por exemplo, densidade demográfica é um tipo de razão. Crescimento populacional é um tipo de razão. Na química, a densidade, massa, volume também é um tipo de razão. A física, velocidade média é um tipo de razão. Portanto, pessoal, estudar razão é estudar um dos assuntos mais importantes. Olha, nós vamos focar aqui em dois tipos: razão entre grandezas e razões especiais. Razão entre grandezas são razão entre grandezas de mesma espécie, que é dado pelo quociente entre essas grandezas. Quociente é o resultado da divisão. Então, toda vez que pedir para você a razão entre grandezas, você vai dividir as duas grandezas. Você vai dividir. Mas eu vou explicar para você aqui agora. O que são razões especiais? São grandezas de espécies diferentes, mas que se relacionam, como por exemplo, distância e velocidade, massa e volume, desenho e objeto, renda e população. Que razões são essas? Por exemplo, distância e velocidade é a razão chamada velocidade média. Massa e volume é densidade, massa e volume. Desenho e objeto é a razão chamada escala. Renda e população pode ser tanto o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou então a renda per capita. Nós temos dois tipos de razões quando lidamos com matemática financeira. E assim por diante, pessoal. Essas são as razões especiais. Lembrando que razão é só você dividir os dois termos, as duas grandezas. Para entender e ficar fácil, vou dar para você aqui agora 3 exemplos e eu tenho certeza que você vai entender. Marcos tem 12 anos e Maria tem 18 anos. Qual a razão entre as suas idades? Olha, pessoal, quando o exercício é dado assim, você vai considerar como denominador o primeiro termo, que no caso é o Marcos, que aparece primeiro. No denominador, o que aparece em segundo, no caso Mariana, que tem 18 anos. A razão, simplesmente 12 sobre 18. Razão é divisão. Dividir, acabou o exercício. Mas lembrando que você tem que simplificar. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo denominador. Nesse caso, vai ficar 2/3, porque eu divido 12 por 6, dá 2. Divido 18 por 6, dá 3. Sempre é uma fração simplificada, ok? Mais um exemplo. Mariana recebeu R$ 1.800 e gastou 450 com o aluguel de sua casa. Qual a razão entre o valor do aluguel e o seu salário? Pessoal, olha, observe o seguinte, que o primeiro termo que aparece é 1.800, o segundo é 450. Mas o segredo está na pergunta. A pergunta quer a razão entre o valor do aluguel e o salário. Portanto, 450 tem que vir em cima e 1.800 tem que vir embaixo. Você entendeu? Sempre considere aquele valor que vem primeiro na pergunta. Vai ficar 450 sobre 1.800. Simplificando, dá um quarto. Divide em cima e embaixo pelo mesmo valor. No caso, 450, isso vai dar 1 sobre 4. Ou seja, ela gastou 1/4 do seu salário. E para terminar essa aula, mais um exemplo, mais um exercício, tá? No qual a pergunta é de uma maneira diferente, mas o jeito de resolver é o mesmo, tá bom? Razão, divisão entre grandezas. Em um campeonato foram marcados 120 gols pela equipe do Vasco. Bebeto marcou 54 destes gols. Qual a eficácia de Bebeto? Pois é, pessoal, nesse exercício aí não aparece a palavra razão. Não está perguntando qual a razão entre os gols dele de campeonato, mas quer a sua eficácia. Você tem que interpretar que isso aqui é um tipo de exercício de razão. A eficácia do Bebeto é a relação entre o total de gols que ele fez e o total de gols do campeonato. Simplificando,
por 6, eu vou ter 9 sobre 20. Ou seja, a cada 20 gols marcados pelo time do Vasco no campeonato, 9 gols foram marcados pelo Bebeto. Tá vendo? Então, isso que é razão, pessoal. Relação entre grandezas, quociente entre grandezas, é só dividir, mas ficando sempre atento em quem é o numerador e quem é o denominador. Beleza? Valeu? É isso aí. Eu fico por aqui, mas segue a linha das nossas aulas aí para você ficar fera, ok? Termino aqui deixando com você aquele abraço apertado. Valeu!